Conversor digital Aquário não está ligando, gente. É isso que a gente vai tentar resolver, tá? Digo não tá ligando porque ele só acende uma luzinha aqui vermelhinha, bem fraquinha, e ele fica tipo fazendo um barulho tipo desunido, sabe? Assim, zum, e não liga. Então a gente vai tentar ver o que pode estar acontecendo, tá? Vou ligar aqui a fonte na tomada e vamos ver aí. Esse conversor é do meu amigo, ele trouxe aqui para ver se a gente conseguia consertar, mas vamos ver aí, ó. Tá vendo, ó? Faz um barulho e fica essa luzinha bem fraquinha. O barulho sai aqui do conversor, ó. Não sei se vocês estão ouvindo. Olha a luz aí, ó. Bem fraquinha, tá vendo? Como se estivesse quase apagada. E mesmo que eu aperte aqui, ó, no controle remoto para ligar, não vai. Para você poder saber se o seu controle está funcionando ou não, se as pilhas estão mandando sinal para cá ou não, você bota assim, ó, que aí aqui, ó, com flecha apagada do seu celular, você consegue ver, entendeu? Primeira coisa é a gente olhar o carregador. Por quê? Pode ser que seja o carregador, né, que tenha queimado, porque ele que é a fonte de alimentação principal do conversor. Como a gente não é profissional, a gente tem que ir eliminando coisas, entendeu? Primeiro troca o carregador, se trocou o carregador e mesmo assim continuou, a gente abre aqui dentro para ver se tem alguma coisa que estourou, algum capacitor ou algum fio que soltou, não sei, a gente tem que ver, né? Bivolt, que é 100 a 240, né? E aqui embaixo fala que ele é a saída é DC 5 volts, então 5 volts, 1 ampere e meio. Eu tenho um carregador que ele é o turbo, ele é de 2 volts, é 1 ampere e meio. Então ele precisa quase de 2 volts para ele funcionar, 2 amperes, né, na verdade, para ele funcionar. E os 5 volts a gente já tem um carregador de celular, porque tudo que tá aqui dentro tem aqui, ó. Ainda melhor, porque no celular tem mais proteção do que isso aqui. Aqui no meu carregador fala que é bivolt, normal, e tá falando aqui, ó, que sai tanto 9 volts, que é a saída, ou 5 volts, 2 amperes. Então, beleza, é ótimo. Aqui a gente tem um cabo USB, que é onde a gente conecta aqui no nosso celular para carregar. Só que eu cortei aqui a ponta. Quando vocês cortarem a ponta, vai ter 4 fios aqui. Você só vai usar o fio vermelho e o fio preto, porque os outros fios são fios de dados, então não vai precisar, você não vai usar, tá? Aí você vai falar assim, ah, mas no meu não tem fio vermelho e preto, só tem só o vermelho e os outros não sei o que. Você vai testando um por um até ligar, sabe por quê? Porque os outros fios, mesmo que você ligue ao contrário, lá ligue errado, não vai ligar, porque é fio de dados, entendeu? Ele não passa energia, não passa corrente. Então tem que ser só o que dá energia, o que faz ligar é só esses dois. Vocês cortariam o plug de vocês, provavelmente aqui dentro vai ter um cabo vermelho e um fio preto. Você vai conectar vermelho com vermelho e preto com preto. Eu não vou cortar esse porque eu já tenho um plug aqui que já está cortado. Então, e é o mesmo plug que cabe aqui. Então eu vou pegar aqui, ó, tá vendo que no meu são tudo preto. Então eu vou usar esse aqui, que ele tá riscado de branco, ele é preto, tá vendo? Os dois são pretos, mas esse aqui tá riscado de branco. Então, esse é o meu positivo. Então, eu vou ligar vermelho com vermelho. Aí, você vai pegar uma fita isolante e você vai isolar, porque os fios, depois que eles estão conectados lá na tomada, não pode fazer isso, ó, que se eles fizerem isso, vai dar curto, você vai perder tudo o que você tem, tá? Então, aqui você isola e liga para ver se vai dar certo, tá? Eu não vou isolar aqui não, porque eu só tô fazendo o teste aqui para ver se vai ligar ou não. Se for problema no carregador, com o carregador de celular, vocês resolvem, né? Vamos ver aí. Ó, olha aí, gente. Olha aí. Problema no carregador, nem precisa abrir aqui, ó. Viu? Colocamos um carregador de 5 volts. Aí é que eu vou ligar, só pra gente poder ver. Aí, ó. Olha a luz como é que tá. Então, beleza. Vocês já viram que tá funcionando aí, né? Vamos ligar de novo. Calma aí que eu acho que assim tá desligado. Ou tá ligado, sei lá.
É porque eu não conheço isso aqui, né, gente? Eu acho que assim tá desligado, mas olha aí. Tá, beleza. Então, o problema estava no carregador. Mas e aí, dá para consertar o carregador? Não sei, vamos abrir aqui pra gente ver. Pessoal, olha só, aqui o conversor já tá funcionando, tá? Olha, tá ligado aqui. Tô com uma antena aqui, eu não vou nem mexer muito, porque se eu mexer aqui ela vai travar aí, ó. Porque eu não botei para fazer a sintonia, tá? Aí já travou, já saiu já. Ó, tá ligado aqui. Eu sei que vocês vão estar olhando e vão falar, nossa, que antena é essa? Tá, mas aqui onde eu moro o sinal é tão bom que mesmo pegando um cabo desse aqui, colocando assim, sem nada na ponta, só o cabo da internet, já volta o sinal, entendeu? Aqui já é só botar para fazer a sintonia que pega. Até se eu pegar uma batata, colocar aqui na ponta, vai pegar o sinal, tá? E aqui só tá saindo ruim assim toda hora, porque eu tô mexendo, ó lá, toda hora volta, toda hora sai, tá? Mas vocês podem ver aí que o conversor tá ligado, ó, tá? Então vocês fazem aí e me dizem se vai dar certo ou não, tá, gente? Porque de repente o seu problema não é no coisa, né? Ai, travou, agora vai parar tudo. O seu problema não é no carregador, de repente o seu problema tá aqui dentro. Aí você tem que abrir para você poder ver, ó. Reparem que o conversor tá aí, ó. Ó. Aí se eu tirar aqui, vai sumir. Pronto. Aí vai ficar aí sem sinal. E aqui, se você, ó, já apareceu, ó. Se vocês repararem, tá aqui, ó, conectado, tá bom? Então, beleza. Conectamos com um carregador de 2 volts, 5 volts, 2 amperes. Então, vocês tentam aí com 5 volts e 1 amperes para ver se vai dar certo, tá? Porque, normalmente, quando não é turbo, é 5 volts e 1 ampere, tá? Então, aqui, ó, desliguei só para vocês verem, senão depois vocês vão falar, é porque o cabo aqui tá curto, tá, gente? Mas olha aí, ó, só para vocês verem que tá aqui emendado. Se eu ligar aqui, ó, ele vai ligar, coisa que com o carregador dele não estava funcionando, entendeu? Aí, ó, tá vendo? Então, beleza. Agora, vamos abrir o nosso carregador pra gente poder ver se tem alguma coisa que a gente pode fazer, né? Porque, de repente, ele não tá tão estourado assim. De repente, pode ser um capacitor que estourou. E aí, se for isso, é simples da gente resolver. Esse parafuso daqui, você vai tirar, tá? Você abre ele com uma chave Phillips. É igual a essa aqui, ó. Lembre-se de estar fora da tomada, hein, gente? Que não pode fazer nada com ele na tomada, não. Vamos pegar aqui, vamos tentar levantar aqui. Deve ser encaixe, né? Eu nunca abri esse carregador. Opa, tá vendo? Não pode fazer muita força assim não, ó. Se fosse a placa, já teria quebrado a placa com tudo. Entendeu? Então, toma cuidado na hora de abrir. Abre o negócio direitinho, não abre igual eu fiz não. Então, beleza, vamos dar uma olhada aqui. Porque eu não entendo muita coisa, né, gente? Mas se for alguma coisa que eu vejo que tá queimado em cima, aí eu consigo trocar, mas... Ah, gente, aqui, ó. Isso aqui. Esse é o problema. É o capacitor, ó. Olha como é que ele tá, igual um vulcãozinho, ó. É só a gente trocar esse capacitor aqui e ele vai voltar a funcionar. Lembra que ele fazia um barulhinho zoom, bem fraquinho? E tava saindo aqui, né? Não saiu o barulho aqui, era aqui que saiu o barulho. Então, o capacitor, ele estourou, tá? Porque mesmo ele estando assim, ele vê que ele liga bem fraquinho, mas a gente precisa trocar ele. Mesmo que o seu não estivesse com essa aparência de um vulcãozinho, te aconselharia a trocar, porque às vezes não aparenta ter nada, mas ele tá ruim. 1000 nanofire e 10 volts, tá? Então a gente, ó, pode olhar aqui, não tem nada que esteja estourado, ó. Olha esse negocinho aqui, olha esses aqui para ver se não tá estourado também, ver se não tem outro estufado, tá? E aqui, aparentemente, tá tudo certo. Você dá uma olhada aí no seu pra ver se tá tudo certinho aí. Se você vê alguma coisa queimada e você quer trocar, você olha a especificação do meu aqui pra você tentar trocar o seu, tá? Só que o meu não tem especificação nenhuma em cima disso, então não sei o que é isso não. Agora esse aqui, ó, tem especificação, ó. Se bem que eu acho mais fácil comprar um carregador, né, gente? Um carregador aí custa R$8, 10. Eu vou deixar o link aí pra vocês compram e sejam felizes, tá? Aqui, ó, é um diodo, né? Ó, tá vendo?
Aí se esse diodo também queimar, não vai funcionar, né? Pessoal, eu não achei aqui em casa um capacitor que fosse de 10 volts e 1000 nanofarad. Eu vou pegar aqui essa placa que eu tenho de televisão, que quando queima eu desmonto tudo e guardo, porque eu acho que sempre a gente pode aproveitar um diodo ou alguma coisa da placa. Então tudo que queima eu desmonto tudo, jogo o resto fora e deixo as placas, entendeu? Eu achei um capacitor 10 volts, 1000 nanofarad, igual aquele outro. Só que o problema dele é que ele é grande. Como é que eu vou colocar ele ali se ele é grandão, entendeu? Mas eu vou adaptar. Mesmo que eu não consiga colocar ali dentro, eu boto por fora, troco, isolo, faço qualquer coisa. Mas tem que voltar a funcionar. Ele é esse aqui que a gente quer tirar, ó. Tá? E a gente virando aqui, a gente acha essas duas perninhas aqui, ó. E eles estão deitados. Eu não gosto quando fica deitado assim, porque é mais chatinho para tirar, mas ó, vou botar aqui solda e para esquentar, né? Aí eu vou tentar inclinar ele para levantar essa parte que tá deitada, para poder ele sair, né? Ó, e só vai levantar se tiver quente aqui o negócio, entendeu? Eu acho que aí foi. Aí, agora eu vou botar aqui. Não sou profissional, tá? Não trabalho com isso. Mas eu não quero jogar nada fora. Tudo que estraga aqui, eu quero consertar. E às vezes eu consigo e às vezes não. É normal. Já que eu não tenho experiência. Ó, aqui eu acho que foi. Ou eu até levantei demais. Eita, nós. Como isso aqui não tem, é uma placa que eu não vou usar mais, não tem problema eu ficar esbarrando em outras coisas. Mas se fosse uma placa que vocês fossem usar para outra coisa, vocês não poderiam estar fazendo isso aqui de estar emendando em outro igual eu tô emendando aqui não, tá? Agora eu viro aqui, ó, eu seguro aqui e vou esquentando e vou puxando, porque tem que esquentar os dois ao mesmo tempo para ele sair, entendeu? Porque senão ele não vai sair. Aí, ó. Saiu tudo torto porque a pessoa aqui tava mexendo pra lá e pra cá, mas saiu. Olha aí, ó. Tá vendo aí, ó? Bom, eu vou desamassar aqui a perninha pra poder a gente colocar ele lá no lugar onde a gente vai tirar o outro. Bom, vamos colocar solda aqui, tá? A gente esquenta. Na verdade, tinha que estar com mais solda, porque isso aqui não tá com tanta solda assim. Você vai esquentando e aí você puxa, entendeu? Que esse aqui não tá com a perninha pra baixo, igual o outro tava, entendeu? Então, é mais fácil de tirar. O outro tava com a perninha meio abaixada ali, aí era difícil. Mas calma aí, gente, tá caindo tudo aqui. Mas aí, ó, só pra vocês verem. Esse saiu bonitinho, ó, saiu direitinho. Aqui, ó. Olha o tamanho de um para o outro. Dá quase 2, né? Desse aqui. Mas olha aí a diferença, tá vendo? Que não pode estar assim, igual um vulcãozinho. Não pode. Aqui, vocês sempre vão reparar que quando você tirar um capacitor, esse lado que tá marcado, ele é o lado negativo do capacitor. Então, sempre que você olhar, o seu capacitor ele vai ter uma faixa, e sempre que tem essa faixa é para esse lado aqui, sempre os dois, faixa com faixa, tá? Aqui, ó, no caso tem faixa, seria aqui, tá? Que empurrar um pouquinho mais para dentro, vou ter que ajeitar aqui, para que ele entre, entendeu? Então, você vai botar aí de acordo com o que for melhor para vocês. Ó, aqui no caso eu acho que já foi, vou segurar assim. E vou esquentar aqui embaixo, que é para ele descer, entendeu? Conforme eu esquento, ele vai descer. Aqui você não pode encostar em nada, porque você tá vendo, ó, desceu uma parte. Vamos ver se vai descer outro, porque esquentou. Tem que esquentar os dois, porque aí os dois descem de uma vez, entendeu? Ó, aí como é que você vai ajeitando? Tá vendo? Super fácil, ó.
Não tem como eu descer muito, porque ele nem é para esse lugar, então ele já tá sendo meio que adaptado, então não tá dando para descer muito aqui não, tá? Mas vocês desçam o máximo que vocês conseguirem, entendeu? Ó, aqui tá até sem solda, eu poderia até colocar mais solda, entendeu? Para poder ficar mais fácil. Coloca um pouco de solda aqui, para ficar bonitinho. Não pode colocar solda em outros lugares não, tá, gente? É só aqui no lugar onde a gente mexeu. Tá horrível aí, a gente tá vendo, mas tudo bem. A gente não sabe soldar, tá? Então, aí, ó, tá perfeito. Beleza? Como isso aqui não é daqui, eu tô descendo isso aqui com maior dificuldade, porque esse capacitor não é daqui, né? Então, eu tô tendo que forçar ele aqui pra ele descer e tô com o maior medo de quebrar aqui dentro, né? Porque não é. Aí eu tô descendo e tô forçando o capacitor para ele descer, porque esse lado aqui desceria de boa, mas ele tá descendo torto, entendeu? E foi com muita dificuldade, tá, gente? Pessoal, vocês têm que agora encaixar essas partezinhas aqui dentro na hora de fechar, ó. Você tem que ver se tá aí dentro. Se não tiver, não vai dar o contato. Não adianta ter arrumado tudo se não vai dar o contato depois na hora de fechar. E ele é meio chatinho mesmo. Aí aqui, acho que se não quebrou a placa, eu acho que desceu, entendeu? Se não foi a placa quebrando, mas tá bom. Vamos ligar agora pra gente ver se vai funcionar, né? Vou conectar aqui na tomada. E aqui a gente liga aqui. Vamos ver se vai ligar, ó. Já ligou, tá com LED forte aí. E nosso capacitor tá funcionando perfeitamente, gente. Aí, ó. Isso aqui é bom, ó. Tá vendo? Muito top, né? Tá aí, ó. Beleza, gente. Ótimo. E aí, tá vendo? Um capacitor, se vocês fossem comprar, claro que aqui eu tirei de uma placa de uma TV, mas se vocês fossem comprar, o capacitor custaria aí o quê? R$1, entendeu? Então vocês gastariam R$1 para você trocar o seu capacitor. Super fácil. E tipo, não tem mistério para trocar, tá? Agora a gente vai abrir essa parte aqui, porque se no caso o seu não fosse problema aqui, a gente dá uma olhada para ver se tem algum capacitor estourado aqui dentro. Claro que eu não tem, né? Mas eu vou mostrar o meu como que tá, porque pelo menos se alguma peça queimou, você olha a minha e tenta trocar, entendeu? Porque às vezes torrou, fritou, e aí você não consegue ver a especificação da peça. Vocês já podem ver que tem um lacre escrito Aquário 2017. Vocês podem ver que aqui tá marcando 8, eu não sei o que é, mas se caso vocês forem tentar abrir aqui para consertar alguma coisa, eles vão ver que vocês abriram. Coloquei a ponta da faquinha aqui e fui fazendo assim para ir levantando, tá? Então aqui, ó, é encaixe, ó. Você vai levantando, vai parecendo que tá quebrando, mas aparentemente até que quebrou sim, mas não muito, tá? Vamos ver aqui. Pronto, tiramos aqui. Agora vamos ver como é que tá aqui dentro. Aqui do lado tem umas travinhas, ó, tá vendo? Aí você põe pro lado, assim, pra poder levantar, né? Vamos tentar aqui levantar e botar assim pro lado. Bom, já levantei aqui, tá vendo? Agora vamos ver se tem do outro lado. Ali aparentemente já tá solto. Mas agora como que a gente tiraria isso daqui, gente? Calma aí. Ah, pronto, soltou. Então, a gente tira assim, tá? Aqui é o LED, onde acende a luz quando tá ligado ou desligado. Aqui é o sensor do controle remoto, que ele capta. Aqui é o CI dele. Tá coberto, né? Não dá pra ver a especificação, não dá nada. Tá tampado aí.
Então aqui você olha esses capacitorzinhos, vê se ele tá estufado igual o outro. Às vezes ele não tá por cima, mas ele tá por baixo. Então você dá uma olhada para ver se ele tá estufado embaixo, se ele tá levantado, tá? Às vezes também pode estar com algum furo e você vê alguma manchinha de óleo aqui, pode ser o capacitor. Também, às vezes pode ser que ele não esteja estourado, não esteja vazando, não esteja nada, mas tá ruim. Esse seizinho aqui, acho que é microcontrolador, né? Então, vocês dão uma olhada aí. Tô tentando mostrar o melhor possível, tá? Ah, não, não é o melhor possível, não. O melhor possível é assim, ó. Ah, agora sim, né? Aí, ó. Então, dá uma olhada aí. Vê como é que tá o meu. Se tiver alguma coisa normal no seu, aí pelo menos você já vai saber como trocar. Às vezes também, esses aqui também são capacitorzinhos, micro SD também. Às vezes fica ruim, entendeu? Então aí dá pra ver que não é nada demais, né, gente? Aí, ó. Com o tempo, isso aqui vai queimar, porque olha aqui como é que tá o CI dele. Já tá todo marcado aqui, já mostrando que esquenta demais. Aqui é a entrada do pendrive, aqui é o cabo coaxial, o cabo da antena, né? Aqui é HDMI e aqui entrada P2, não sei que entrada é essa aqui não. E aqui é o de alimentação. Se fosse para trocar o cabo aqui de alimentação, ó, seria super fácil também para trocar, tá? Então, mostrando aí para vocês aí o nome da plaquinha, se vocês quiserem ver aí embaixo, ó. Reparem que aqui já tá tudo manchado de amarelo, com certeza o processador aqui ele tá esquentando bastante, né? Mas é porque o meu amigo falou que eles deixam ligado direto, que eles não desligam o controle. Então, se não deixar ligado, se não desligar, ele vai ficar funcionando direto, vai ficar realmente superaquecendo. É como se ele estivesse funcionando. Então, você sempre desliga no controle remoto para poupar mais tempo do seu conversor digital, tá? Não tô falando para você tirar da tomada, não. É só para desligar mesmo. Terminou de usar, desliga. Vamos colocar a plaquinha de volta no lugar, tá? Você inclina ela assim, ó, para poder ela encaixar no lugar certinho. Você sempre procura encaixar aqui primeiro na frente para ela já ir descendo direitinho. Essa parte aqui é o LED, né? Então você bota ele um pouquinho para trás, ó, para ele poder entrar aqui, ó. Não muito, que é para não quebrar tudo. Pronto. Aí você coloca ele aqui, que ele é aqui dentro. Não é aqui dentro assim, mas ele fica aqui. Aí a gente pega essa tampinha, coloca de volta assim, que aqui tem a marquinha, ó, que a gente abriu, né? Então a gente só fazer isso e tá tudo certo. Tá vendo aqui, ó? Como quando você fosse devolver, quando chegasse lá que eles fossem, antes de abrir, já iam falar, ó, não vamos trocar não, porque isso aqui já foi aberto. Bem esperto eles, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Me deixam aí nos comentários dizendo como que você consertou o seu, o que que você fez, porque aqui ninguém é profissional, aqui é um ajudando o outro. Eu não trabalho com isso, você sabe que aqui no meu canal é vídeo de um monte de coisa. Então, se tem uma forma mais fácil ou o que você fez de diferente que deu certo, qual era o teu problema, porque de repente o que a pessoa vai olhar aqui, ela vai falar, não, o meu não é nada disso. E aí outra pessoa que resolveu lá, deixa nos comentários, a pessoa vai tentar e faz e dá certo, entendeu? Então aqui é um ajudando o outro, tá bom? Deixa um joinha, porque é só assim que eu sei que vocês gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!